Boa noite. A Polícia Civil realizou uma operação em 6 cidades da Baixada Santista. A ação começou na manhã de ontem e terminou hoje. 310 pessoas foram presas e cerca de 24 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Entre as principais ações da operação está a descoberta deste caminhão roubado na última madrugada no bairro da Lemoa, em Santos. O veículo vinha de Sertãozinho, no interior do estado, e transportava 37 toneladas de açúcar, carga avaliada em R$53 mil. O motorista aguardava para descarregar esse material no Porto de Santos quando foi surpreendido por criminosos que levaram o caminhão. O veículo e o açúcar foram encontrados nesse galpão. 8 pessoas que já tinham passagens por roubo de cargas foram presas. O motorista estava ainda em cativeiro. A prisão foi significativa não só pelo desbaratamento da quadrilha, mas também por preservar a vida do motorista, que foi localizado e levado até a nossa unidade policial. A Polícia Civil também localizou esse fuzil, uma espingarda e drogas em um imóvel no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. O que demonstra que aquele imóvel, na verdade, era utilizado por a organização criminosa que atua naquela área, exatamente para guardar não só as substâncias entorpecentes, como também todas as armas de fogo que lá foram encontradas. Ao todo, foram apreendidos quase 24 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína. 310 pessoas foram presas. Também tivemos a apreensão de 21 adolescentes, envolvidos também em ocorrências policiais. Foram apreendidos mais de 44 mil objetos diversos, entre eles CDs, DVDs piratas, cigarros, armas de fogo, sendo 4 armas de fogo. Foram recuperados 4 veículos, 2 deles produtos de furto e roubo. A operação foi bastante exitosa, porque não tivemos nenhum policial ferido, nem nenhum popular também ferido ou envolvido em outro tipo de ocorrência. Os servidores municipais de Santos encerraram a greve depois de 42 dias de paralisação. A medida foi tomada após uma reunião entre os trabalhadores e a prefeitura. A administração municipal informou para a categoria que iria descontar 1/3 dos dias parados. Durante a greve, os servidores realizaram atos em frente ao Paço. Eles pediam um reajuste salarial de 7% no começo do mês. A Câmara dos Vereadores aprovou um aumento de 2% entre julho e setembro, passando para 5,35% em outubro. E a campanha do agasalho do governo estadual já começou e segue até o dia 18 de agosto. As unidades do Poupa Tempo são pontos de arrecadação. A repórter Bianca Midledge tem mais informações sobre o assunto. No ano passado foram arrecadadas 1.300 peças só aqui no Poupa Tempo. E o objetivo este ano, é claro, é aumentar o número de doações. Sobre este assunto eu converso agora com a Ana Paula Fernandes, que é administradora do posto do Poupa Tempo aqui em Santos. Ana Paula, então o que pode ser doado? Bem, o cidadão pode vir doar na unidade de Santos ou em qualquer outra unidade do Poupa Tempo. Então, roupas em perfeito estado, né? Pode doar desde cobertores, casacos, camisetas, tudo que for roupa em perfeito estado, que é legal também a gente ter essa consciência, né? Vai fazer uma doação, mas que seja uma doação legal para quem está realmente precisando. Roupas de crianças também precisa bastante, né? E cobertores. Cobertores, roupa de criança, a gente recebe tudo isso nas doações, é muito legal. A gente recebe do cidadão, a gente também faz campanhas internas para que a gente possa arrecadar também dos funcionários. Então a gente tem uma expectativa boa aí para esse ano, vamos ver se realmente dá uma boa alavancada. Certo, muito obrigada pelas suas informações. E o Poupa Tempo de Santos fica na rua João Pessoa, número 246, no bairro do Paquetá, em Santos. Bianca Midledge para o Caderno Regional. Hoje é o dia do vinil. A data homenageia o músico Ataúfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1969. E apesar das novas tecnologias, o disco ainda está na moda. No Brasil, por exemplo, foram fabricados 123 mil vinis em 2015. A estimativa é que no ano passado tenham saído de fábrica cerca de 150 mil discos.
A repórter Jéssica Santos ouviu a história de duas pessoas diretamente ligadas à antiga mídia. Sérgio é um apaixonado por música, de preferência pelos estilos rock e soul. Esse amor fez com que ele se tornasse um colecionador de discos. Começou com 15 anos de idade, comprando os primeiros exemplares e não parou mais. O vinil tem um charme, né? Tem a capa, tem... O som do vinil também é legal, é encorpado. Hoje a sua coleção tem quase 2.000 discos. Com dificuldade para encontrar ou comprar algum vinil, ele resolveu criar uma feira de discos. Essa feira é recente, nós estamos na 6ª edição. Como existiam feiras em São Paulo, Curitiba, eu falei, poxa, por que a gente... Eu tenho amigos que tinham discos para vender, eu falei, poxa, vamos tentar fazer aqui. Fizemos uma, o negócio andou. Na segunda já era um sucesso, muita gente vindo. O vinil surgiu em 1948. Ele era leve, resistente a quedas e fácil de manusear. Mesmo que os números apontem que as plataformas digitais estão crescendo, ainda tem muita gente que vai atrás do velho vinil. Há 30 anos, Cláudia tem esse sebo de discos no Boqueirão. Ela afirma que a procura cresceu nos últimos anos. Consome-se vinil há muito tempo, eu não estaria conseguindo nem pagar o aluguel da loja, graças a Deus, mas teve um aquecimento, sim. Cláudia acredita que vários fatores contribuem para esse aumento. Muito lançamento novo de artistas novos, acho que deram essa animada da moçada querer ouvir disco. Muitos influenciados por pais que são mega amantes de disco e aí vê lá a molecada só com aquele pendrivezinho com 8.000 músicas e aí incentiva. Então tem muito dessa coisa do pai vir aqui mostrar para o filho e ele querer comprar o vinil para ouvir, porque realmente o pai conseguiu mostrar para ele que é legal você ter a obra fechada do artista, né? O governo federal deve começar em breve a privatizar a administração dos portos brasileiros. A primeira companhia Docas a ser oferecida à iniciativa privada é a do Espírito Santo. Mas o Porto de Santos, em algum momento, também vai ter a gestão alterada. Para falar mais desse assunto, nós recebemos o apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV e comentarista do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, bem-vindo aqui mais uma vez. Você andava sumido, né? Mas apareceu aqui para conversar com a gente. Maxwell, como é que funciona isso? Explica para a gente. Apesar de já ter aí terminais privatizados, a administração do porto ainda era feita pelo governo federal, ou seja, quer dizer, os terminais podem ser privados, mas a administração do todo ainda é do governo federal, é isso? Inicialmente, Irineu, sempre é bom estar aqui para discutir assuntos tão importantes em relação aos portos brasileiros e também em relação ao Porto de Santos. Essa notícia em relação à privatização das companhias docas estaduais, porque na verdade são estaduais, então nós temos aí a Companhia Docas do Estado de São Paulo, do Espírito Santo, entre outras companhias docas, é uma notícia que vem agradar muito ao segmento, mas honestamente falando, Irineu, é uma notícia que está atrasada há 30 anos. Na verdade, ela já deveria ter sido tomada, esta ação, há bastante tempo. Ela pode, de certa forma, contribuir para o avanço deste segmento, uma vez que o governo já experimentou a concessão para os terminais privados na questão de operação e agora vem se tratando a questão da privatização da gestão efetiva dessas companhias que fazem necessariamente aí todo o controle administrativo dos portos brasileiros. O governo se afasta definitivamente. Eu acho que ele vem a exercer o papel fiscalizador e arrecadador, que são os papéis que o governo deve necessariamente se concentrar, Irineu. Toda vez que a gente percebe que o governo ele se atém a fazer algo mais do que isso, ele acaba se perdendo e gerando aí não só o desconforto que a gente sabe economicamente, mas também toda essa grande confusão que a gente percebe no mercado. É uma mudança positiva, pelo que você está falando, não é, Max? E isso vai trazer mais agilidade? Eu acredito inicialmente, Irineu, que ela é hoje uma mudança muito mais
política do que efetiva. É muito complexo fazer este tipo de mudança. O regramento para tudo isto é que vai dar o sucesso devido ou não a uma medida como esta. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro das companhias docas, por exemplo, Irineu, nós temos aí uma série de funcionários, de concursados, nós temos aí um passivo bastante grande dentro dessas companhias e todo este regramento, ele deve ser muito bem estruturado e elaborado para que você consiga fazer efetivamente esta concessão. E não só fazer a concessão, mas atrair o empresariado para que venha participar deste processo licitatório que vai ser elaborado pelo governo federal. Porque aí teria que se criar o quê? Uma empresa para administrar, Marcos? Eu acho que a grande modalidade que nós estamos tratando aí é a PMI, né? Então você tem não só dentro dessa PMI, que é uma manifestação pública de interesse, e aí você vai distribuir esta documentação no mercado de um modo geral para que as empresas venham a se manifestar em relação a esta concorrência e posterior a isto a efetivação de uma parceria público-privada. O modelo para isso, Irineu, que é a pergunta de 6 milhões de dólares. Como vai estruturar e de que forma isto vai acontecer é o grande segredo que nós estamos aguardando por parte do governo federal. Aqui não existe nenhuma experiência nesse sentido, não é, Marcos? Ainda não temos essa experiência no Brasil. Nós já conhecemos... Quer dizer, não temos know-how também, então, para isso, por enquanto. Não temos, mas aí nós temos que... Mas temos experiências do exterior, por exemplo? Não tenha dúvida. Eu costumo dizer que nada se inventa, tudo se copia. Claro. Toda vez que a gente copia algo, a gente pode melhorar aquilo que efetivamente estamos copiando. Mas copiar o que é bom também, né, Marcos? Temos senão que não copiar, adianta, né? Temos que copiar. Copiar errado também não dá certo às vezes. Aí é um grande erro que a gente comete. Eu acho que a gente está necessariamente, Irineu, no caminho correto. O BNDES teria participação nessa privatização, Marcos? Pode ser um dos atores que venha a complementar, porque a gente está falando de grandes investimentos. Você mencionou aí a privatização de todas as companhias, a gente sabe que inicia-se pelo Porto de Vitória, pela Companhia Docas do Espírito Santo. Por que essa escolha específica? Porque hoje a Companhia Docas do Espírito Santo é a companhia que tem o menor passivo, é o porto que está melhor organizado, que está mais estruturado para que você consiga fazer uma concessão. Isso é um ponto importante que você colocou, o menor passivo, quer dizer, as companhias docas têm grandes dívidas também, não é? Muitas dívidas, Irineu. E isso teria que ser sanado de alguma maneira, não é? Eu quero crer que, se o governo não vier com a contrapartida, muito dificilmente a iniciativa privada venha a absorver tudo isto. Mas, se a iniciativa privada, em virtude desse modelo que a gente mencionou... Mas aí via BNDES, no caso? Aí seria essa a participação do BNDES? Volto a dizer, talvez seja um dos atores. Se não tivermos aí um regramento muito bem elaborado, Irineu, talvez a gente possa recorrer aos mesmos erros do passado, como você mesmo mencionou. Não copiar aquilo que é de bom, mas estarmos aí sujeito a correr situações como a gente já conhece em relação à corrupção, entre outros fatores. Tem previsão para tudo isso acontecer, Marcos? O governo federal vem demonstrando que ele tem a intenção de já em dezembro, no final deste ano, fazer a concessão já da Companhia Docas do Espírito Santo. Honestamente falando, Irineu, cá entre nós, eu acho isso praticamente impossível. Está muito em cima da hora e o momento político também é complicado, né, Marcos? Como volto a dizer... O BNDES é a próxima caixa de Pandora, né, que pode ser investigada, e aí a coisa pode ficar complicada também, né? É mais um ator que vem complicar e a gente tem todas essas questões. Volto a mencionar, o mais importante nisto tudo é nós entendermos que a ação, ela é uma ação acertada. De que forma esta ação ela vai ser... Que vai de encontro à expectativa dos empresários, por exemplo, da iniciativa privada. Né? Não tenha dúvida nenhuma. É o que o segmento precisa. É um passo na direção certa. Nós precisamos, como eu sempre menciono, né, Irineu, ter o grande síndico dentro deste condomínio portuário que nós temos no Brasil. Este grande síndico sendo capitaneado aí pela iniciativa privada no que tange a questão operacional e de gestão, eu acho que a gente vai se tornar cada vez mais competitivo. O passivo financeiro do Porto de Santos seria o maior entrave para esse processo, Marcos? Eu acho que é o maior entrave e, honestamente falando, por ser o maior desafio, Irineu, talvez no meu entendimento poderia ser o primeiro porto a ser privatizado. Eu tenho o maior desafio, eu tenho o maior porto da América Latina e eu posso começar a atuar neste porto para que eu possa colher os resultados mais rápido em relação à minha maior movimentação de carga do país. Até porque em portos menores talvez não funcione a mesma regra.
ele talvez não funcione a mesma regra e talvez a gente não tenha os resultados tão grandiosos como nós teríamos no Porto de Santos. E aí a gente fica muito difícil ter o poder de comparação. Se você consegue fazer no maior, os outros depois ficam mais fácil, teoricamente pelo menos. Na verdade você vai replicar, né, Irineu? Eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. Quando a gente começa do maior para o menor, você tem total experiência em relação a tudo aquilo que você já elaborou em virtude desta grandiosidade, e para você replicar isto num universo menor, é muito mais fácil. Teoricamente, pelo menos, né, Marcos? Teoria. Obrigado, viu, Marcos? Boa noite. Obrigado mais uma vez por participar com a gente. Sempre um prazer, Irineu. Até mais. O Autoria, projeto que consiste em oficinas literárias que vão agitar a cena cultural da região no mês de maio, está com inscrições abertas. As vagas gratuitas são limitadas. A repórter Bianca Midlege tem os detalhes. Ao todo, são 240 horas entre palestras, workshops, oficinas, mesas redondas, enfim, uma série de atividades programadas para acontecer em 4 espaços de Santos e São Vicente, entre eles a Pinacoteca Benedito Calixto, onde nós estamos, e vamos conversar com a Lu Menezes, organizadora do evento, que vai dar mais informações para a gente. Lu, o que está previsto então para acontecer? Quais são os nomes confirmados? A partir de 15 de maio a 28 de agosto, a Baixada Santista é palco de uma grande festa narrativa. A gente vai ter atividades nas áreas de literatura, dramaturgia, publicidade, mídias sociais, jornalismo, com a presença de grandes nomes. A gente tem logo na abertura do evento a presença do José Carvalho. Ele é um dos maiores nomes em dramaturgia e cinema no Brasil, é imperdível. E ainda tem muitos outros, né? A programação é extensa. Quem quiser conferir pode entrar onde? No site, as inscrições e maiores detalhes apenas pelo site www.autoriacultural.com.br. Você ali encontra oficinas de quadrinhos, estruturas narrativas, romance, roteiro, muitas palestras medalhadas, é muita coisa boa. Vamos lá. Por falar em inscrições, elas já começaram, então é bom correr, porque as inscrições são até acabar as vagas, né? Isso, as inscrições são limitadas, as inscrições são gratuitas, então corre lá e cada um preenchendo o seu. São 2.180 vagas, mais para 25 atividades, né? Cada atividade tem um número ali restrito de participantes. Exatamente, mas é bastante vaga, né? Para interesses diversos, então tem possibilidade para todo mundo participar. Certo, muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midlege para o Caderno Regional. Vamos falar de futebol. Pela Libertadores da América, jogando em Bogotá, na Colômbia, o Santos empatou com o Santa Fé em 0-0. Mesmo com o empate, o Peixe se mantém na liderança do Grupo 2 com 5 pontos. O Alvinegro volta a campo só no dia 4 de maio contra o próprio Santa Fé, agora jogando no Pacaembu, em São Paulo, às 9h45 da noite. E hoje à tarde, a CBF definiu os confrontos para as oitavas de finais da Copa do Brasil. O Santos vai enfrentar o Paysandu, do Pará. O primeiro jogo acontece na Vila Belmiro. Já a volta vai ser disputada em Belém. As datas das partidas ainda não foram definidas. Para conferir os outros confrontos da Copa do Brasil, é só você acessar o Santa Portal. E o Campeonato Paulista da Série A3 chegou na fase decisiva. Sábado começam as quartas de final. Para avançar, a Portuguesa Santista, o único time da região na disputa, sabe que precisa matar o bicho-papão Olímpia em Eurico Mursa. Do outro lado, o time que mais pontos fez na fase de classificação, 10 a mais que a Portuguesa. Foi o que mais venceu, 12 vezes, e o que menos perdeu, apenas 4. E ainda de quebra tem o melhor ataque com 32 gols. Impossível vencer o Olímpia? Aqui em Eurico Mursa ninguém diz que vai ser fácil, mas todos têm certeza de que não é impossível. Dá para ganhar sim, a gente tem um retrospecto bom aqui. Então espero que a gente faça uma boa partida aqui para conseguir uma vantagem boa para a Olímpia. Vou falar para você que quando eu vi a classificação eu gostei de ter pegado o Olímpia, porque desde o começo a nossa meta é ser campeão. E eles classificaram em primeiro, então a gente tira os melhores, teoricamente a gente se torna os melhores. No confronto direto na primeira fase jogando em Olímpia, deu Olímpia por 1-0. Mas em Eurico Mursa, os jogadores acreditam que será bem diferente. Eles fizeram a primeira fase excelente, foram os primeiros no geral,
Só que agora é um novo campeonato, né? Agora é mata-mata, são 2 jogos, onde a gente está respeitando muito a equipe deles, mas aqui dentro de casa a gente vai para cima e vai em busca do resultado. Jogar aqui em Urucumurça é complicado, né? A torcida é um pouco chata, nossa, contra os caras, né? Mas a favor nossa é muito boa. Mas eu acho que vai dar uma... Eles vão ficar meio que tímidos, eu acho que vai ajudar a gente a fazer um bom resultado aqui. Para a partida mais que decisiva, a Portuguesa Santista vai contar com a volta de um reforço importante. O atacante Fernando, artilheiro da equipe na competição com 8 gols, que cumpriu suspensão automática. Vai dar para fazer o 9º gol? 9º, 10º, o que tiver oportunidade eu vou fazer aí, que não pode perder, né? Quais são os 4 desfalques? O último jogo, o Diego, que tomou o 3º cartão amarelo. O Gueguel, o Irã continuam no DM e o Cauê também está no DM. Os demais estão todos à disposição e a equipe está trabalhando forte para conseguir esse objetivo. Portuguesa Santista e Olímpia se enfrentam no sábado às 7 da noite. A partida terá transmissão ao vivo da Santa Cecília TV. Já pela 2ª divisão, no domingo, o Jabaquara enfrenta o União Mogi em casa. Com 2 empates até agora, o Leão da Caneleira quer contar com o apoio da torcida para buscar a primeira vitória na competição. Enquanto o Estádio Espanha recebia os últimos retoques para a partida de domingo, os atletas dividiam espaço com os trabalhadores em um leve treino físico. Também pudera. Forçar a máquina quase na véspera da partida contra a União Mogi não é um bom negócio, ainda mais porque o período que antecedeu o jogo foi de 10 dias. Para o técnico Gilberto Costa, o intervalo na tabela foi importante para corrigir falhas. Às vezes você fica sem ritmo de jogo, mas às vezes quando você joga você reclama do cansaço. Mas eu prefiro treinar, porque treinamento você corrige no treinamentos, nos jogos você não consegue corrigir, o jogo não tem aquela volta que nem no treino você para a jogada, explica como ele devia se posicionar, você para o treino, então o treinamento serve muito melhor. Gilberto Costa mantém o discurso politicamente correto e não aponta falhas específicas, mas um setor em especial tem preocupado o treinador, a zaga. O 4º zagueiro titular Christian, contundido, segue de fora. E o colombiano Rodolfo Vergara ainda não conseguiu regularizar a documentação junto à Federação Paulista. O volante Natan segue improvisado na função. A gente acaba se oferecendo para fazer esse papel, que a gente só quer ajudar a equipe, quer que a equipe cresça no campeonato e que a gente venha se manter e fazer bem a posição. O Jabaquara é o 4º colocado do grupo 4 com 2 pontos. Em 2 jogos, 2 empates. A vitória diante do União Mogi é fundamental para o time respirar na tabela. Os 4 primeiros da chave, que tem 7 clubes, se classificam para a próxima fase da competição. A expectativa para o jogo de domingo é muito grande, vamos esperar. Como eu sempre falo para eles, nós jogamos 3 pontos, ficamos com 1. Nós jogamos 6 pontos, ficamos com 2. Nós estamos sempre abaixo dos 50%. Agora nós vamos jogar 9 pontos. Se nós ganharmos, nós vamos fazer 5 pontos. Então 5 mais 5 são 10. Nós vamos disputar 9. A soma dos pontos que a gente tem, sempre tem que ultrapassar os pontos que nós disputamos. Eu acho que por mais que seja o último colocado, mas é aí que não pode desacreditar do time mesmo, que é jogo difícil, que eles vão vir com a proposta de se defender. E a gente dentro de casa é mais que obrigação a gente fazer o resultado e chegar nos 5 pontos e chegar lá em cima na tabela. Jabaquara e União Mogi se enfrentam às 10 da manhã de domingo, aqui na Caneleira. Assim como o primeiro jogo em casa, o apoio da torcida é fundamental para impulsionar a equipe. Convocar a torcida para que ela venha, né, aplaudir, xingar, torcer, porque só assim ela está ajudando o Jabaquara até na parte financeira e na parte de jogadores se sentir, né, acolhido pela torcida e sentir que tem os torcedores ali vendo jogar, que dá uma motivação maior. E já está no ar a tabela oficial da edição 2017 dos Jogos da Unisanta. Além dos duelos, a tabela conta com as datas, horários e locais das partidas. Toda a programação está disponível no site oficial do evento, jogos.unisanta.br. Na próxima segunda-feira, dia 24, termina o prazo para a indicação dos candidatos a rei e rainha dos Jogos. Na mesma data, as atléticas devem apresentar as relações nominais de atletas por modalidade, além de entregar a bandeira e a faixa da faculdade. A edição de hoje fica por aqui. Você pode rever todas as matérias do Caderno Regional em nosso canal do YouTube.
Basta acessar youtube.com/Santa Portal. Você também continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.